Olá, meus queridos alunos, sejam então muito bem-vindos a esse ambiente virtual de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a instrumentação rotatória na endodontia, dando ênfase a alguns aspectos importantes dentro do ensino da graduação. Como objetivos da presente aula, a gente hoje vai entender a dinâmica dessa instrumentação automatizada do canal radicular. Vamos ver as vantagens dos sistemas rotatórios frente às limas de aço inoxidável e conhecer os instrumentos rotatórios de níquel-titânio, basicamente aqueles que a gente vai utilizar no laboratório, que é as limas, que é o kit BioRace da FKG. Então esse estudo da instrumentação rotatória, ele vem complementando aquela aula anterior sobre o preparo do canal articular, né? A gente vai utilizar agora um sistema automatizado, mas todos aqueles princípios que foram abordados na aula de preparo do canal articular são aplicáveis aqui na instrumentação rotatória. Não somente os princípios, mas as fases, todas aquelas fases que norteiam o preparo, que a gente falou anteriormente, né? Fase de exploração, depois o preparo cervical, a odontometria, a definição do comprimento de trabalho e a instrumentação propriamente dita. Então, por mais que a gente faça o preparo automatizado, a gente tem que entender que ele, de uma certa maneira, ele também é híbrido. Eu faço uma exploração inicial para mapear o canal e a gente vai comentar exatamente o passo a passo que vocês vão fazer, que vai nortear as atividades no laboratório. Quando a gente compara as limas de aço inoxidável com os instrumentos de níquel-titânio, é importante mencionar duas propriedades que são inerentes aos instrumentos de níquel-titânio, que é o efeito memória de forma, ou seja, a capacidade que esse instrumento tem de sofrer uma deformação e voltar na posição original, e devido à superelasticidade que confere esse efeito memória de forma. Então ambas são complementares nesse sentido. Quando a gente estuda os instrumentos de uma maneira geral, é importante a gente conhecer os instrumentos, conhecer exatamente aquele instrumento que a gente está utilizando. Então, 3 aspectos vai ser mencionado aqui nessa explanação aqui hoje. A área de seção transversal desses instrumentos, conhecer o taper do instrumento que eu estou utilizando, que isso tem muito a ver da minha qualidade da modelagem e flexibilidade do instrumento, e conhecer também o taper do instrumento ajuda a evitar alguns processos, às vezes, de fratura. E a gente vai mencionar alguns mecanismos de fratura de instrumento, por que os instrumentos de níquel-titânio às vezes podem fraturar no canal. Então, quanto mais a gente conhece essas propriedades dos instrumentos, a área de seção, o desenho, o design desses instrumentos e esses mecanismos que podem levar à fratura, mais capacitado você se torna no sentido de melhorar a sua qualidade da modelagem e evitar acidentes. Então a liga de níquel-titânio, conforme mencionei anteriormente, ela apresenta duas propriedades que são fundamentais. A primeira delas é o efeito memória de forma e a superelasticidade. Então esses átomos eles são dispostos em duas fases. Uma fase martensítica, que confere aos instrumentos de níquel-titânio esse efeito memória de forma, né? E uma fase austenita, do qual você tem os átomos mais conjuntos, né? Que vai conferir essa superelasticidade. Então, quando a gente compara as limas de aço inoxidável os instrumentos de níquel-titânio, a gente percebe o quão mais flexível essa superelasticidade ela sobrepõe as limas de aço inoxidável. Aqui nesse desenho a gente compara dois sistemas, um de aço inoxidável CAFAI, o número 40, e a gente vê no lado direito um instrumento de níquel-titânio com a conicidade muito maior, né, conicidade 0,04, né, maior do que a de aço inoxidável, mas o quão mais flexível ele se torna, devido a essas características, essas propriedades desses instrumentos de níquel-titânio. E quais seriam as vantagens disso aí, dessa superelasticidade? Qualidade na modelagem. Então a gente mantém aquela forma original do canal, aqueles princípios
são respeitados, e você pode ver a qualidade da modelagem, né? Preparos mais centralizados, mantendo a forma original do canal. Então hoje não há o que se discutir quando a gente vai preparar canais curvos, é necessária a utilização desses instrumentos rotatórios de níquel titânio para se manter essa qualidade da modelagem. Cada sistema rotatório, cada marca, ela apresenta um desenho diferente. Ela apresenta aquelas propriedades que são gerais para todos os instrumentos de níquel titânio, mas cada sistema ele apresenta um desenho diferente e uma área de seção transversal diferente. Então vocês observaram que as limas de aço inoxidável nós comentamos bastante, né? K-file, seção quadrangular, K-flexofile, seção triangular. Então, por exemplo, aqui você tem dois sistemas com duas marcas distintas. Os sistemas que a gente vai trabalhar no laboratório, o sistema BioRace, ele tem uma área de seção transversal triangular. O sistema, por exemplo, o ProTaper Next, que é da Dentsply, ele tem uma área retangular. Então isso varia de desenho, de desenho, de marcas, cada uma tem uma área de seção transversal diferente e é importante o clínico conhecer. Então quando a gente pega alguns exemplos, aqui uma avaliação de um caso na clínica que necessitou vai necessitar posteriormente de um retratamento endodôntico, que a gente observa a curvatura do canal. Né? Em verde aqui você vê essa curvatura. E quando você utiliza limas de aço inoxidável para uma situação como essa, você não consegue vencer essa curvatura, devido à não flexibilidade do instrumento de aço inoxidável. Né? Então é necessário a gente lançar mão para fazer esses casos de uma instrumentação rotatória de níquel titânio, para você proporcionar uma modelagem, né, e respeitar essa curvatura. Então, uma curvatura acentuada como essa, se você não tiver instrumentos com ligas de níquel titânio que permite com que esse instrumento passe por essa curvatura, ou seja, sofre uma deflexão, mantendo aquela elasticidade e modele o canal, você não consegue fazer o preparo mantendo essa forma original do canal. Então a gente pode observar que esses instrumentos hoje eles são muito bem fabricados, né? Esse é um vídeo da FKG que mostra o cuidado que esses instrumentos são fabricados, né? Então, desde um desenho em computador, né, tem um departamento técnico que avalia esse desenho, essa topografia, né? E depois é tudo robô, é tudo uma robótica que faz isso, né? E que permite com que esses instrumentos tenham controle de qualidade, né? Apesar de eles terem alguns defeitos que nós vamos comentar de fábrica que podem ser inerentes às superfícies desses instrumentos, mas de uma maneira geral eles são muito bem acabados, né? Então você vê um cuidado, um controle de qualidade não somente pós fabricação, analisando as superfícies dos instrumentos, né? Então existe um critério rigoroso, né, para a gente ver como os instrumentos são fabricados. Então esse cuidado também é segurança para o cliente, né? Quando você tem uma empresa que tem esse controle de qualidade também é fundamental. E a gente vê o tanto que a tecnologia aplicada a esse processo de fabricação tem melhorado muito o desempenho desses instrumentos em termos de qualidade de modelagem, em termos de diminuição de acidentes e de fratura. Então, a indústria também tem desenvolvido muito nesse sentido e melhorando a qualidade dos tratamentos. Aqui um exemplo extraído do site Endoscience que mostra a sequência do ProTaper Next, que é um sistema que a Dentsply fabrica, né? Então você também tem uma sequência de instrumentos a serem utilizados, né? Aqui no caso do ProTaper Next X1, X2, X3, X4 e X5. E repare, onde está em verde, você tem um número do instrumento 17, por exemplo, 04.
depois você passa por um 2506, depois você passa por um 3007, depois você passa por um 4006, e alguns canais, quando é mais amplos, eu posso dilatar com 5006, por exemplo, né? Então a gente observa que quando a gente aumenta o taper do instrumento, ou seja, a conicidade, né? Então taper e conicidade são sinônimos, e quando a gente aumenta esse taper, obviamente diminui a flexibilidade do instrumento. Então aqui mostra três instrumentos, um X1, por exemplo, do ProTaper Next, o X2 2506 e um 3007. Então quanto menor o taper, mais flexível é esse instrumento. Quanto maior o taper, quanto maior a conicidade desse instrumento, menos flexível ele é. O que isso sinaliza? Sinaliza que na medida que você avança o taper do instrumento, eu tenho que tomar cuidado que em algumas áreas de curvatura eu tenho que trabalhar com menos taper, né, para evitar, evidentemente, um travamento da ponta desse instrumento, ou às vezes uma fratura inesperada. Então, quando eu trabalho com isso, com esse entendimento, aqui um exemplo que mostra, né, quanto mostra essa diferença de flexibilidade na medida que você aumenta esse taper, né? E muitas vezes pode surgir uma pergunta ao clínico: quanto eu devo ampliar? Isso aqui é um trabalho do professor Gilberto de Belian, juntamente com o professor Gilson, né, que foi publicado na Robrac em 2009, que mostra mais ou menos o quanto eu devo ampliar em cada canal articular, baseado nos princípios do diâmetro anatômico, né? Então existe evidentemente um parâmetro a partir da determinação de um diâmetro anatômico inicial, eu sei mais ou menos o que vai ser ampliado em cada canal. Então reparem que em molares a gente vai ficar entre 35 e 40 para os molares inferiores, né? E superiores, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente pode observar esse desenho também, extraído do livro Endodontic Sites em 2009, que mostra as diferenças, né? Repare que no terço apical, o que você tem de diâmetro lá? 36 de diâmetro aqui na raiz distal e 27 na raiz mesial, né? E 23 na raiz, no canal mesolingual, por exemplo. Isso é o diâmetro inicial do canal. O que isso significa? Significa que se você não ampliar, no mínimo, um instrumento 2 acima desse limite, você não está modelando ou sanificando bem essas áreas, ampliando de uma maneira correta. Então repare nesse desenho, né, que aí a gente vai trabalhar um pouco isso, né, que esse preparo com os instrumentos de níquel titânio, ele segue também uma forma gradual, ou seja, de cervical para terço médio para terço apical, né? Então nós vimos as limas de aço inoxidável, que elas têm uma sequência, né, e que no sistema BioReis também ele vai seguir uma sequência, né? Então, se a gente analisa o sistema BioReis, muitos trabalhos foram publicados sobre esse sistema, né? Esse sistema que a gente mencionou, ele foi publicado, esse trabalho que mostra quanto que eu devo ampliar, né? Ele comenta muito esse sistema BioReis com relação à segurança e à eficiência. Então, é um instrumento muito bem acabado, conforme vocês viram naquele vídeo, e que isso proporciona segurança ao clínico e eficiência na modelagem. Então, no estudo comparativo que analisou a resistência e inflexão de instrumentos endodônticos de níquel titânio, né, publicado pelo professor Hélio, mostrou o quão eficiente é esse sistema, né? Então, como é que vai ser a sequência? Então, você vai começar o laboratório, como é que vai ser a sequência? Eu falei anteriormente que o preparo do canal radicular ele deve ser híbrido, ou seja, eu preciso fazer uma exploração inicial, um mapeamento, isso é sempre válido, né, antes de eu partir para o sistema de níquel-titânio. Hoje você tem situações que você pode fazer isso totalmente automatizado, mas eu acredito que esse mapeamento inicial com limas de baixo calibre, lima 10, lima 15, passa a ser hoje fundamental. Então veja bem, esse sistema ele está ordenado de BR0 até o BR5. Então eu vou seguir exatamente essa sequência, BR0, BR1, BR2, BR3,
BR4 e BR5. Repare o cursor dele, né? Ele tem uma cor que justamente te orienta a sequência, né, do passo a passo. Então, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Então, ele também segue uma sequência conforme vocês viram, vocês aprenderam com a sequência de ácido inoxidável. Só que essa cor serve somente para orientar. Não necessariamente ele vai corresponder. Por exemplo, o amarelo não é o 20 aqui. O vermelho é o azul. O azul não é o 30, por exemplo, nesse sistema rotatório. Essas coloração que está aí, esse stopzinho que está aí em cores, serve para você saber qual que é o próximo instrumento. Mas nós vamos comentar cada passo aqui. Então, inicialmente, veja bem, eu tenho BR0, que é o 2508. Então, veja esse primeiro aqui, onde está em laranja, significa onde que esse instrumento vai trabalhar. Então, esse instrumento ele vai trabalhar a porção cervical e média do canal. Então, 2508. Uma vez feito isso, eu fiz o meu preparo cervical do canal. Aí vocês vão lá radiografar, colocar o instrumento no canal, né? Checar, fazer a odontometria, tirar a radiografia e ver se essa ponta do instrumento está mais ou menos 1 milímetro aquém do vértice apical. Uma vez determinada a odontometria, eu vou seguir a sequência de BR1, BR2, BR3, BR4 e BR5. Você finaliza o preparo. Então, você vai usar inicialmente, faça a exploração prévia, conforme esse desenho está mostrando, esvaziei até aqui, diz o professor, eu faço o preparo cervical. Então, onde está em laranja aqui, nesse desenho, você faz o preparo cervical com o instrumento BR0, 2508. E aí você terminou o seu preparo cervical. A próxima etapa é a odontometria. Então, vocês vão radiografar esses dentes. Uma vez determinado o seu comprimento de trabalho, você segue a sua instrumentação. Então, BR1, BR2, BR3, BR4 e BR5. Como que esses instrumentos eles são acionados? Então, eles podem ser acionados por motores elétricos, né? Então, esse primeiro motor, o X-Mart, nós temos disponibilizado 5 motores lá na faculdade, né? Então, a gente vai utilizá-los no laboratório, né? Que faz essa rotação, esse controle de velocidade e de torque, né? Então, eles são acionados por um motor elétrico. Hoje, a gente tem um outro, a Dentsply lançou anos atrás, uns anos atrás, o X-Mart Plus, que faz a rotação contínua, ou seja, o instrumento gira continuamente em ângulo de 360 graus, eu vou mostrar para vocês esse movimento. Só que hoje a gente tem instrumentos que trabalham com movimento não contínuo, mas um movimento reciprocante, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. São movimentos de rotação alternada, ou seja, ele roda, por exemplo, tantos graus em relação ao longo eixo e volta tantos em relação de forma oposta, né? No sentido de aliviar aquelas tensões do instrumento. Então, esse motor, o X-Mart, ele trabalha em rotação contínua. Significa que ele vai girar em 360 graus. Ele permite trabalhar em instrumentos que trabalham com rotação contínua. Aquele outro motor, o X-Mart Plus, além de ele ter um movimento contínuo, ele também tem um movimento reciprocante. Então, quando a indústria lançou esses sistemas, cada sistema tem uma dinâmica, mas a ideia é que aqui o exemplo do Wave One, né, aquele primeiro modelo do Wave One, né, hoje já temos o Wave One Gold com ligas mais bem trabalhadas. Então ele girava 170 graus à esquerda do instrumento e faltava 50. Por que ele não roda 360 graus, professor? A ideia era você diminuir essas tensões da movimentação contínua e tentar diminuir os índices de fratura. Hoje nós tivemos os índices de fratura de instrumentos têm sido cada vez menores devido às propriedades das ligas que vêm, os tratamentos térmicos que são feitos na liga de níquel titânio, e esses movimentos também têm proporcionado menos tensões na superfície do instrumento. Então, esse é o kit que vocês compraram,
né? A gente não pediu o kit estendido, vamos trabalhar no laboratório somente o kit básico de BR0 até BR5. O que é importante vocês gravarem? Não somente a sequência de BR0 a BR5, mas saber o número e o taper de cada instrumento. Então nós temos aqui o 2508, né? O BR1, o 1505, o BR2, o 2504, o BR3, o 2506, e aí os dois últimos que vai trabalhar mais na parte apical do canal, o 3504 e o 4004. Esse motor, vocês vão trabalhar com esse motor. Cada sistema, pessoal, cada fabricante, cada marca trabalha com torque com a velocidade controlada, né? Então, para o sistema da FKG, esse sistema BioRace, a gente vai trabalhar de 500 a 600 rotação por minuto e um torque 1. Tem sistemas que trabalham com velocidades menores e um torque mais alto do que esse torque 1, torque 2, torque 2,5, por aí. Isso vai depender da marca. Então, para esse que a gente vai trabalhar, a velocidade de 600, 500 a 600 e o torque 1. Então, aqui mostra, por exemplo, quando você tem... Esse é um motor que mostra quando você tem o instrumento pode travar no canal, ele aciona um reverso ali, né? Claro que isso não necessariamente vai evitar a fratura, mas ajuda. Mas dependendo da circunstância, nem esse reverso vai ajudar a fratura. Mas é um mecanismo que o motor tem para indicar quando você tem áreas de tensão ali no preparo. Então veja bem, uma vez que eu fiz o esvaziamento, sempre lembra da sequência do preparo do canal articular, uma vez que você fez o esvaziamento, você vai fazer o preparo cervical com o instrumento BR0. O BR0 é um instrumento de número 2508. Então ele tem muito taper, e ele trabalha toda a sua extensão, que ele é um instrumento mais curto do que os demais. Então eu vou trabalhar, olha lá, onde está em amarelo, nesse desenho aqui no dente, a parte cervical e início do terço médio. Ponto. Uma vez feito isso, você vai trabalhar, vai fazer a segunda parte, que é o quê? A odontometria. Então você vai colocar as limas no canal articular e ir lá radiografar. Uma vez determinado isso, você vai seguir a sua instrumentação propriamente dita. Então o BR1, olha lá, o BR1 1505, começo a instrumentar no meu comprimento de trabalho. Depois vai BR2 2505. Depois BR3 2506. Repare que esse BR3 é um instrumento que tem muito taper e desses do sistema é o que mais fratura, porque ele é um taper muito alto e que se ele ficar muito na parte apical do canal articular, ele pode sofrer tensões e vir a fraturar. Então você não pode ficar muito tempo dentro de um instrumento que tem muito taper na área de curvatura. Então, olha só, quando o BR3 alcança todo o comprimento de trabalho, eu sigo para os demais instrumentos, BR4 e BR5. Se o BR3 encontrou a resistência, você vai recapitular, ou seja, pegar a lima, uma lima 10, uma lima 15, recapitular, passar ele no canal e seguir com os outros instrumentos anteriores até fazer com que esse BR3 desça em toda a sua extensão. Então não vão fazer nada forçado. Encontrou resistência, para e volta nos instrumentos anteriores, para talvez os anteriores trabalhou um pouco no canal, no sentido de criar o espaço para os demais instrumentos avançarem. Quando você tem canais mais achatados, mais calcificados, mais atreziados, nós temos o recurso de usar o kit estendido. Então, olha só, kit estendido, às vezes para alguns canais de molares é interessante. Então eu tenho o BR4C, que é o 3502, o BR5C 4002, e aí os demais, que às vezes em canais mais amplos, canais palatino ou canal distal, eu posso estender um pouco o meu preparo até o 6002. Então, BR6, né, 5004 e o BR7, 6002. Então, aqui mostra, né, se o BR3 estiver 2 mm aquém da curvatura severa, reduz o taper. Então, olha só, quando você tem canais muito atreziados, eu não posso
colocar muito taper no instrumento. Então, às vezes, se eu tiver um 3504 e você tiver um kit estendido, talvez seja interessante você usar um instrumento BR4C, né, desse kit estendido, que é o 3502, e o 4002 para você finalizar o seu preparo. Mas os dentes que a gente vai trabalhar no laboratório, não vai ser necessário a gente usar o kit estendido. É possível a gente trabalhar todo o preparo com o kit básico. Aqui, a título de informação, hoje nós temos sistemas que são empregados nos movimentos de cateterismo. Aqui, uns primeiros instrumentos, o PetFile, né, que tinha essa sequência, esses 3 instrumentos, fabricado pela Dentsply. O 1502, o 1602 e o 1902, o Taper 02. A ideia era, em canais atrasiados, criar uns espaços para os demais instrumentos entrarem. Depois tivemos os sistemas da Scott Hayes, né? Hoje nós temos o ProDesign, que é um instrumento único que faz esse processo de glide path inicial. Então, são instrumentos automatizados que fazem essa parte do cateterismo inicial, que facilita os demais instrumentos avançarem. É interessante em algumas situações trabalhar também com esses instrumentos. Aqui da FKG, o sistema que faz isso é o sistema Scott Hayes, que tem 10, 15 e 20 conicidade 0,2 nessa sequência. Então aqui em canal simulado mostra a sequência que você vai fazer. Aqui vocês vão fazer a exploração inicial, né? A exploração inicial, o mapeamento desse canal. Então uma vez que você faz a exploração inicial, você vai entrar com os demais instrumentos. Então olha lá. Então o primeiro instrumento, eu vou fazer o preparo cervical do canal com o instrumento BR0. Repare que são poucos movimentos que a gente faz. Aciona, entra acionado, sai acionado. Então, poucos movimentos. Olha lá, ele trabalha na porção cervical e média do canal. Né? Faz a recapitulação, irriga novamente esse canal articular, faz a recapitulação. Esse é um movimento interessante para você evitar que fica debris ali, né, de material e obstrui os demais instrumentos penetrarem. E aí vai na sequência. Então vai BR1, e uma vez determinado o comprimento de trabalho, lá, após o comprimento de trabalho, você vai entrar em toda a extensão do canal articular. Olha lá, ó. Então o movimento 1, 2, 1, 2 saiu. Fica pouco tempo na curvatura, olha lá. 4, 2, 3, 4 movimentos, pronto. Passa para o demais instrumento. E aí vai na sequência, BR2, e vai fazendo todos esses movimentos. Então, se encontrou resistência, volta. Olha lá. O BR2, 2504, olha lá, é acionado. Olha lá, 1, 2. 1, 2, bateu na extensão. Finalizou para esse instrumento. Então, encontrou resistência, volta. E aí vocês vão fazer toda essa sequência até o BR5, que é o 4004. Para finalizar, eu gostaria de comentar esses mecanismos de fratura de instrumento. Esses instrumentos de níquel-titânio pode ocorrer 3 tipos diferentes de fratura podem ocorrer. Uma fratura que chama torsional, ou seja, é quando você está trabalhando com o sistema e a ponta é imobilizada no canal, o motor continua girando e o instrumento fratura bem na porção da ponta do instrumento. Né? A ponta do instrumento trava e ocorre a ruptura desse instrumento. Essa é uma fratura do tipo torsional. A fratura do tipo flexural ocorre geralmente em canais curvos, quando você fica muito tempo com esse instrumento em áreas de risco, assim, de curvaturas severas, né? E aí ocorre uma deflexão nesse instrumento, áreas de tensão na superfície do instrumento, o instrumento ruptura. Ocorre a ruptura, a fratura desse instrumento. E uma fratura do tipo por fadiga é aquela que ocorre quando você faz repetidos usos na superfície desses instrumentos, né? Várias vezes você utiliza 1, 2, 3, 4, 5, sem o descarte devido, e aí vão criando áreas de tensão na superfície do instrumento que com os usos repetitivos elas vão se propagando até que leva a fadiga do material, e o material se rompe ali. Esse é um trabalho que nós publicamos na Robrac que mostra o seguinte, que muitas vezes esses instrumentos eles podem vir com defeitos de fábrica.
Por isso que é necessário a gente usar, muitas vezes, fazer o controle de uso desses instrumentos, ou seja, usar poucos desses instrumentos, né? O ideal seria de forma única, né? Se a gente entende que às vezes eles podem vir com defeitos de fábrica, ou às vezes num caso clínico, por exemplo, ele trabalhar muito e gerar muitas tensões no instrumento, mas não estou preconizando que a gente tem que fazer o uso único disso, né? Mas que a gente tem que ter um uso comedido, né? Até por questão de evitar certos acidentes. Então a gente fez um trabalho que analisou a superfície desses instrumentos antes do uso. Então, do jeito que ele chegou de fábrica. Então, aqui acima você vê os defeitos no BioRace mesmo, antes mesmo de usar. E do ProTaper Next, a gente fez essa comparação. E nós publicamos isso na Robrac, né? Em 2019, nós publicamos isso. Nós estamos finalizando também uma pesquisa que agora está analisando os defeitos morfológicos após o uso, né? Quanto que isso está propagando, quantos defeitos estão gerados quando a gente faz repetidos usos desses instrumentos. Então, o uso desses instrumentos deve ser comedido, né? A gente tem que entender, fazer um controle de quantos usos eu estou usando, ou, né, ver se um sistema trabalhou muito num canal articular, forçou muito, evitar esses usos repetitivos devido à possível fratura que pode ocorrer. Então, aqui, quando você tem, por exemplo, uma imobilização da ponta, eu estou trabalhando no canal articular e a ponta imobiliza, você tem uma fratura do tipo torsional, uma fratura por torção. Essa eu posso evitar muitas vezes. Como é que eu evito isso? Fazendo um bom preparo cervical e médio do canal articular, criando espaço para que a ponta do instrumento desça livre no canal articular. É o princípio do free tip preparation. O preparo mantém a ponta livre, né? Então a gente tem que sempre preocupar em desobstruir essas áreas para evitar com que a ponta do instrumento frature no canal articular. Porque quando ocorre isso, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, que a gente fez de forma simulada, prendendo a ponta do instrumento e o motor continua girando. Então ocorre o quê? A ruptura do instrumento. Então olha lá, a gente fez de forma simulada, a gente prendeu a ponta do instrumento, olha lá, que às vezes pode ocorrer dentro do canal articular, né, alguma obstrução, prender a ponta do instrumento, o instrumento imobiliza e o motor continua girando. Em poucos ciclos que ocorre, a gente ocorre a fratura e essa parte do instrumento fica dentro do canal articular. Um outro tipo de fratura é uma fratura, às vezes, por fadiga ou flexural também, quando ele fica concentrado num ponto só, né, da curvatura e repetidos ciclos, gerando tensão nesses instrumentos, pode gerar a fratura desses instrumentos. Então a ideia nossa foi ter apresentado essa sequência técnica. Então vocês vão fazer todo o preparo no laboratório com o sistema automatizado, né, fazendo aquela exploração inicial com as limas de ácido inoxidável, seguindo, evidentemente, os princípios do preparo, que ele norteia tanto o preparo com os limas manuais como o sistema automatizado. Seguir as fases, né, BR0, que eu faço o preparo cervical do canal articular, depois faço odontometria, depois eu vou seguir o meu preparo do canal articular com os demais instrumentos. Tá? Para encerrar, um vídeo aqui para motivá-los a nunca desistir, né? A gente tem que acreditar que assim, a gente sempre vai chegar lá, né? E que a endodontia é uma ciência do treinamento, né? Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente vai se aperfeiçoando. E assim é a evolução da vida. Grande abraço a todos e nos vemos lá. O final de semana é uma invenção. Sábado e domingo não se trabalha, de segunda a sexta você trabalha. E é de 8 da manhã às 5 da tarde. Isso é uma invenção, é uma convenção, é um acordo social. Se você quiser quebrar esse acordo, você pode quebrar. Você pode fazer o seu próprio acordo. Então, mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica.
Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Ele... Não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. Não, você tem, porque você não está lá, você está aqui. Você tem a vida que você merece. É mudando alguma coisa dentro de você. O maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida. Essa é a maior empresa que você tem. Tem fluxo de caixa, tem gente ao redor de você, você depende de pessoas, você tem que entregar alguma coisa, você recebe coisas, seja conhecimento, é a sua vida. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo, tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar. Quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim, você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar. Gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Você tem que mudar o seu comportamento, tem que mudar a sua mente, tem que mudar a maneira como você vê o mundo, tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Essa é a única maneira que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali, não, mas tudo bem, não dá para fazer isso, mas e isso daqui dá? Ah, não sei, talvez dê. Vamos tentar? Vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Os teus amigos falam para você o quê? Cara, você trabalha demais, cara. Para com isso, cara. Vamos pescar. Você está muito estressado. Não, eu não estou estressado, eu adoro estar assim. Eu adoro trabalhar. Eu adoro transformar coisas. Eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa. É lá que eu quero estar. Eu não quero negociar com a mediocridade. Eu não quero. É nítido. Quando você começa a negociar com a mediocridade aparece. É nítido. Primeiro ponto. Não é uma questão de acreditar na meta ou não. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Essa primeira coisa. A segunda coisa é, você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. Então quando alguém falar para você, você está trabalhando demais, ignora. Porque o teu cérebro, ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. Fazer de você uma pessoa de sucesso. Seja lá o que isso queira dizer para você, porque cada um tem uma definição de sucesso, e é assim mesmo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência. Para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo o foco agora. Tem gente que perdeu o foco.